Continuamos a série Eleições Presidenciais. Tema de hoje, tempo de oração. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2. Bom dia. Vivemos no Brasil o segundo turno das eleições presidenciais. Já falamos ontem sobre paixões e sobre posições. Hoje quero falar um pouquinho sobre esse texto bíblico muito importante que Deus usou Paulo para escrever a Timóteo e desta forma chegar até nós. Não quero parecer piegas demais, mas a impressão que eu tenho é de que não estamos orando como devíamos pela nossa nação e agora, no processo eleitoral afunilado como está, precisamos entender uma expressão que o texto traz em todas as versões. Claro que a atual conjuntura política, com o despertamento das paixões e o acirramento das disputas ideológicas, nos cegam ou podem nos cegar de ver alguma coisa óbvia. O texto fala sobre autoridade. Aqui o sentido, dentre outros, é de legitimidade, ao afirmar que devemos orar por todos que se acham investidos de autoridade. Estamos em meio a uma disputa eleitoral e, embora polarizada e com extremos bem claros, os dois candidatos que chegaram ao segundo turno passaram antes pela aprovação da autoridade eleitoral competente, no caso, o Tribunal Superior Eleitoral, e estão, portanto, nesse sentido, ambos revestidos de autoridade. Autoridades para disputar qual dos dois será a autoridade máxima do país após o sufrágio das urnas. Devemos orar pelos dois, por mais que nossos sentimentos se inclinem totalmente para um em detrimento do outro. Digo isso porque os dois lados tendem a endeusar um e encapetar o outro. Aspas para as duas palavras. O outro, e nessa batalha, cada um acha que é do lado do bem contra o mal, e assim, ora pelo bem e não ora pelo mal, entre aspas também. E essa posição se espalha rede afora, destratando uns aos outros e rotulando pessoas. Repito, devemos ter sim um lado, e eu tenho o meu. Mas como o Senhor Jesus, aprendemos a orar não somente pelos amigos, mas pelos inimigos e até pelos que nos perseguem. Não podemos, em tempo de eleição, agir diferentemente de como devemos agir normalmente como cristãos. Oremos pela nossa linda e sofrida nação brasileira. Oremos uns pelos outros e oremos para que, conforme o texto bíblico nos orienta, vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Gosto deste direcionamento. Não podemos perder a nossa piedade em tempos de eleição. E não devemos faltar com respeito aos diferentes de nós. A vida tranquila e mansa depende também desses procedimentos. Até porque, como as coisas estão indo, com cidadãos bons e pacatos, de repente se travestindo de paladinos da justiça, e alguns, se for preciso, vão às armas para decapitar o inimigo, quem ganhar vai herdar uma divisão muito maior. E um país cheio de ódio e espírito de guerra. Desarmemos os espíritos, serenemos os ânimos, lutemos apenas com os recursos da democracia, moderemos nossas ações, filtremos melhor nossas palavras e especialmente as nossas postagens. Afinal, somos embaixadores em nome de Cristo, o Príncipe da Paz. E a palavra de Deus continua atual quando diz: não por forças, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4, 6b. Irmãos e minha gente querida, por mais que nos esforcemos, e a despeito de nossos esforços, Deus continua no comando. Acima de qualquer ideologia, acima de qualquer força ou entusiasmo, acima dos poderes humanos ou espirituais. Façamos nossa parte, mas sem perdermos de vista nosso dever de, entre outras coisas, orar pelos que se acham investidos de autoridade. Um grande abraço e um bom dia.